New video from the Navy shows what may be the future of modern close-in warfare. It's their new laser gun, which is shown hitting targets on ships at sea and shooting a drone out of the sky. Em um mundo cada vez mais interconectado pela tecnologia, uma nova corrida armamentista está se desenrolando nos bastidores. Uma que poderia redefinir a própria natureza da guerra e da geopolítica. Tanto os Estados Unidos quanto a China, as duas superpotências globais, estão investindo pesadamente em tecnologias militares avançadas, desde drones autônomos e inteligência artificial até armas de energia direcionada como lasers e micro-ondas. Esta corrida tecnológica não é apenas uma questão de superioridade militar. Ela tem implicações profundas para a ética, a diplomacia e a estabilidade global. Recentemente, a Força Aérea dos Estados Unidos fez um anúncio enigmático sobre a posse de uma tecnologia avançada e formidável, sem revelar detalhes específicos. Este anúncio misterioso adicionou uma nova camada de complexidade e intriga à já tensa atmosfera internacional. O que poderia ser essa tecnologia revolucionária? E quais são as implicações éticas e sociais de possuir uma tecnologia com o potencial de destruir tudo? Neste exame aprofundado do futuro incerto que nos espera, vamos explorar as várias facetas dessa corrida tecnológica militar. Analisaremos o impacto potencial de tecnologias emergentes como drones e inteligência artificial em guerras. Investigaremos as implicações éticas de armas autônomas e sistemas de energia direcionada. E, finalmente, ponderaremos sobre as palavras proféticas de Albert Einstein, que nos lembra dos perigos inerentes ao avanço tecnológico sem consideração ética adequada. À medida que navegamos por este território complexo e muitas vezes perturbador, somos lembrados de que as decisões tomadas hoje terão ramificações de longo alcance, afetando não apenas o cenário geopolítico, mas também a própria essência da humanidade. Então, se você está pronto para uma jornada pelos corredores escuros e incertos do futuro da tecnologia militar, venha comigo. Você está prestes a entrar em um mundo onde a ficção científica encontra a realidade e onde as portas nunca foram tão altas. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A ascensão das superpotências tecnológicas. O Exército está desenvolvendo um sistema laser de 50 kW que poderá ser usado contra drones, foguetes, artilharia e morteiros. Jane Judson, Defense News, 2019. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China transcende a mera disputa por influência geopolítica ou domínio econômico. Ela se estende ao cerne da identidade e aspirações de cada nação no cenário global. Esta competição é uma corrida acirrada em direção a um futuro incerto, onde a tecnologia é a moeda de troca mais valiosa. Não estamos falando apenas de avanços incrementais em campos já estabelecidos. Estamos falando de revoluções em áreas como inteligência artificial, cibersegurança e armas autônomas, que têm o potencial de redefinir a própria natureza da guerra. A China, com seu foco em longo prazo e investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, está desafiando o domínio tecnológico tradicionalmente detido pelos Estados Unidos. O país asiático não está apenas buscando igualar as capacidades dos Estados Unidos, mas sim ultrapassá-las, estabelecendo novos padrões e normas que poderiam remodelar as regras da guerra moderna. Esta rivalidade é alimentada por uma complexa mistura de respeito mútuo, desconfiança e, acima de tudo, uma compreensão clara de que o vencedor desta corrida tecnológica terá uma influência desproporcional sobre o futuro da segurança global e da ordem mundial. Quando se trata de investimento em tecnologia de defesa, os números falam por si mesmos. Os Estados Unidos alocaram uma quantia impressionante de 130,1 bilhões de dólares
apenas para pesquisa e desenvolvimento em seu orçamento de defesa para 2023. Este não é um investimento casual. É uma declaração estratégica sobre onde o país vê o seu futuro e como planeja manter sua posição como uma superpotência global. Este orçamento não está apenas financiando a próxima geração de jatos de combate ou submarinos mais avançados. Ele está sendo canalizado para áreas de pesquisa que poderiam mudar fundamentalmente a forma como pensamos sobre a guerra. Estamos falando de investimentos em campos como computação quântica, que poderia tornar obsoletos os atuais métodos de criptografia, e inteligência artificial avançada, que poderia automatizar decisões táticas em uma escala nunca antes imaginada. Também estão em desenvolvimento tecnologias de vigilância mais sofisticadas e sistemas de armas autônomos que poderiam executar missões sem intervenção humana direta. Este orçamento maciço é um reflexo da crença de que a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas um multiplicador de força que pode definir quem detém o poder em um mundo cada vez mais incerto. Tecnologias emergentes. As armas hipersônicas permitirão aos militares atingir alvos muito rapidamente e com precisão extrema. Theresa Hitchens, Breaking Defense, 2020. A era dos drones como meros brinquedos ou dispositivos para capturar imagens aéreas deslumbrantes acabou. Hoje, eles são uma força a ser reconhecida em operações militares, atuando como os novos soldados do céu. Estes veículos aéreos não tripulados, os VANTs, estão sendo equipados com tecnologias cada vez mais avançadas, desde sistemas de reconhecimento facial até armamentos letais. Eles não são apenas extensões dos soldados humanos. Em muitos casos, eles estão se tornando autônomos, capazes de tomar decisões táticas em frações de segundo que um ser humano não poderia. Drones estão sendo usados para uma variedade de missões, desde vigilância e reconhecimento até ataques diretos. Eles podem entrar em um território inimigo sem colocar vidas humanas em risco, coletar informações vitais e, se necessário, neutralizar alvos. A capacidade de operar em ambientes hostis, como zonas de guerra ou áreas afetadas por desastres naturais, torna-os inestimáveis para estratégias militares modernas. No entanto, essa eficácia vem com seu próprio conjunto de dilemas éticos e legais, incluindo questões sobre responsabilidade em casos de baixas civis. A inteligência artificial deixou de ser um conceito futurista para se tornar uma realidade palpável que está redefinindo os limites do que é possível em termos de estratégia e execução militares. A IA não é apenas uma ferramenta para analisar grandes volumes de dados em tempo real. Ela é o cérebro emergente por trás de sistemas de armas cada vez mais autônomos. Imagine um cenário onde algoritmos de IA são responsáveis por identificar alvos, avaliar ameaças e até mesmo tomar a decisão de atacar. Tudo isso em um piscar de olhos e com uma precisão que supera a capacidade humana. Estamos entrando em uma era onde a IA pode ser o comandante e o soldado, executando operações que antes exigiam coordenação humana complexa. Mas essa eficiência e eficácia também levantam questões profundas sobre ética e governança. Quem é responsável quando uma máquina toma uma decisão fatal? Como garantimos que esses sistemas não sejam hackeados ou comprometidos, levando a consequências desastrosas? Você acha ético o uso de drones e inteligência artificial em operações militares, especialmente quando vidas estão em jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Energia direcionada. O programa HAWC visa desenvolver mísseis de cruzeiro hipersônicos lançados pelo ar. Valerie ensina, Defense News 2022. O que uma vez foi relegado ao domínio da ficção científica e aos sonhos de futuristas, está agora se tornando uma realidade tangível no campo da defesa. Armas de energia direcionada, que incluem lasers e micro-ondas de alta potência, estão emergindo como uma nova categoria de armamento que poderia transformar a dinâmica da guerra moderna. Estas armas não dependem de munição convencional. Em vez disso, elas usam feixes de energia concentrada para neutralizar alvos.
Imagine um cenário onde um drone inimigo é abatido não por um míssil caro e destrutivo, mas por um feixe de laser preciso que o desativa em pleno voo. Ou considere a possibilidade de micro-ondas de alta potência serem usadas para desativar sistemas eletrônicos inimigos, efetivamente tornando suas armas e veículos inúteis. O potencial é imenso, mas também complexo, pois essas armas abrem novas possibilidades tanto para estratégias ofensivas quanto defensivas, ao mesmo tempo em que apresentam desafios éticos e de segurança inéditos. O que torna os lasers particularmente revolucionários como armas é a sua coerência, ou seja, a capacidade de manter um feixe de energia focado ao longo de grandes distâncias. Isso é algo que armas convencionais simplesmente não podem fazer. Um projeto de artilharia, por exemplo, é afetado pela gravidade, resistência do ar e outros fatores que limitam sua precisão e alcance. Em contraste, um laser pode manter sua energia concentrada, permitindo que ele atinja alvos a distâncias que seriam inimagináveis para armas convencionais. Isso não apenas aumenta a eficácia das armas, mas também oferece vantagens estratégicas significativas. Por exemplo, lasers poderiam ser usados para interceptar mísseis balísticos em pleno voo, algo que atualmente requer sistemas de defesa antimísseis extremamente caros e nem sempre confiáveis. Além disso, a natureza direcionada e focada dos lasers reduz o risco de danos colaterais, tornando-os uma opção mais ética em certos cenários de combate. Qual é a sua visão sobre o uso de armas de energia direcionada como lasers e micro-ondas no campo de batalha? Você acredita que essas tecnologias tornarão os conflitos mais limpos ou apenas abrirão a porta para novos tipos de guerra? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Revelações da Força Aérea dos Estados Unidos. As armas laser oferecem custos baixos por uso e podem operar continuamente. Sidney J. Friedberg Jr., Breaking Defense 2021. Em um movimento que capturou a atenção do mundo, a Força Aérea dos Estados Unidos recentemente fez um anúncio enigmático sobre a posse de uma tecnologia avançada e formidável. Este anúncio, deliberadamente vago, enviou ondas de choque através da comunidade internacional e da indústria de defesa. O que poderia ser tão revolucionário que justificaria tal proclamação? Estamos falando de uma nova forma de propulsão para aeronaves, talvez algo que desafie as leis da física como as conhecemos? Ou poderia ser uma nova categoria de armas que tornaria obsoleto todos os sistemas de defesa existentes? A falta de detalhes concretos alimenta tanto a especulação quanto a preocupação. Este anúncio não é apenas uma demonstração de força, é também uma jogada estratégica que coloca adversários e aliados em um estado de incerteza. Em um mundo já repleto de tensões geopolíticas, essa revelação adiciona uma nova camada de complexidade e intriga. Quando a própria Força Aérea dos Estados Unidos admite possuir uma tecnologia com o potencial de destruir tudo, as implicações vão muito além da estratégia militar e entram no domínio da ética e da responsabilidade social. O desenvolvimento de uma tecnologia tão poderosa levanta questões inevitáveis sobre seu uso responsável e as medidas de segurança que devem ser colocadas em prática. Quem decide quando e como essa tecnologia é usada? Qual é o protocolo para evitar abusos ou erros catastróficos? E o que isso significa para a doutrina da guerra justa, que sempre tentou equilibrar eficácia militar com considerações éticas? Além disso, há o risco de escalada. Se os Estados Unidos possuem uma tecnologia tão avançada, isso poderia incentivar outros países a acelerar seus próprios programas de armamento, potencialmente levando a uma nova corrida armamentista. Em um mundo já à beira de múltiplas crises, desde as mudanças climáticas até as desigualdades sociais, a introdução de uma tecnologia tão disruptiva poderia ser o catalisador que desencadeia eventos imprevisíveis. O que o futuro nos reserva? À medida que a corrida tecnológica militar avança a um ritmo vertiginoso, o mundo se encontra em um estado de antecipação cautelosa, misturada com um sentimento palpável de apreensão. Esta não é uma corrida com uma linha de chegada clara.
É uma espiral ascendente de inovação e estratégia que está redefinindo continuamente o que é possível, tanto para o bem quanto para o mal. As superpotências globais, lideradas pelos Estados Unidos e China, estão investindo somas astronômicas em pesquisa e desenvolvimento, buscando a próxima grande revolução que lhes dará uma vantagem decisiva no cenário global. Mas essa busca implacável por superioridade tecnológica vem com seu próprio conjunto de riscos e incertezas. O medo subjacente é que na corrida para construir armas mais avançadas e sistemas de defesa mais robustos, possamos estar criando as sementes de nossa própria destruição. A ética da guerra está sendo esticada até seus limites à medida que novas tecnologias, como armas autônomas e sistemas de energia direcionada, entram em cena. Estas não são apenas questões para os militares e políticos. Elas são dilemas que afetam a humanidade como um todo. Afinal, a guerra não é um fenômeno isolado. Suas ondas de choque reverberam através de sociedades, afetando tudo, desde a economia global até a estabilidade psicológica das gerações futuras. E então, há a sabedoria sombria de Albert Einstein, que nos lembra que o avanço tecnológico, sem a devida consideração ética e humana, pode nos levar a um futuro onde as armas da Terceira Guerra Mundial tornam impossível qualquer forma de civilização subsequente. Em suas palavras, não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acredita que as superpotências estão caminhando para um futuro mais seguro ou potencialmente mais perigoso com essas inovações? E quanto à tecnologia enigmática mencionada pela Força Aérea dos Estados Unidos, alguma ideia do que poderia ser? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!